Saudações a todos. Meu nome é Isaac Batista, sou aluno do curso de Finanças na Universidade Federal do Ceará. Eu irei fazer uma breve análise a respeito do capítulo 3 do livro Asaf Neto, no que diz respeito ao sistema financeiro nacional. E ao decorrer do vídeo eu falarei a estrutura do sistema financeiro nacional e também as características intrínsecas de cada uma delas. No sistema financeiro nacional é dividido em dois subsistemas. O primeiro é o normativo, o segundo é de intermediação. Nessa estrutura aqui, vamos abordar inicialmente o subsistema normativo. Nesse subsistema normativo, nós temos algumas instituições que compõem esse sistema brasileiro. Um deles é o Conselho Monetário Nacional. O segundo, Banco Central. O terceiro, Comissão de Valores Mobiliários. E o quarto, que são as instituições especiais. Bem, nesse Conselho Monetário Nacional, ele é composto por comissões consultivas, comissões que atualmente compõem 3 pessoas, 3 ministros. O primeiro seria do Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central do Brasil. É importante salientar que esse subsistema normativo ele é responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e das suas instituições. Em relação às instituições especiais, nós temos 3 para serem ditas, que é o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável, e também temos a Caixa Econômica Federal. Vamos avançar. Em relação ao subsistema normativo, é importante salientar que esse subsistema ele é responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e de suas instruções, sendo composto pelo Conselho Monetário Nacional. Nós temos aqui o Banco Central, como foi falado antes, E nesse subsistema, nós vamos abordar detalhadamente cada uma dessas instituições. Primeiro, nós temos o Conselho Monetário Nacional. E qual é a finalidade dessa entidade, desse conselho? Primeiro, que é a formulação de toda a política de moeda e de crédito, cujo objetivo é atender aos interesses econômicos e sociais do Brasil, no caso do nosso país. E algumas características como a fixação das diretrizes e as normas da política cambial é um exemplo delas, e um deles também é o controle da paridade da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos. E além disso, temos também uma regulamentação que que o Conselho Monetário Nacional ele regulamenta, que seria as operações de câmbio, além das taxas de juros, para combater a inflação e regular a constituição e o funcionamento das instituições financeiras, e entre outras atribuições que lhe compete. Em relação ao BACEN, que é uma sigla para Banco Central do Brasil, ele primeiro que é o executor das políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional e que é o órgão fiscalizador do SFN. Bem, e outras atribuições do Banco do Brasil é que ele, além de ser fiscalizador, ele é um banco que aplica penalidades na intervenção e na liquidação extrajudicial de instituições financeiras, além de ser o banco gestor do SFN, que expede tanto normas quanto autorizações, além de promover o controle das instituições financeiras. E além disso, nós temos
a Comissão de Valores Mobiliários. Em relação a essa comissão, além de incentivar a poupança no mercado acionário, ela estimula o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do mercado acionário, além de assegurar a lisura nas operações de compra e de venda de valores mobiliários. E também é importante salientar essa atribuição da Comissão de Valores Mobiliários, que é a proteção dos investidores do mercado acionário. Vamos agora falar a respeito das instituições especiais. Em relação a essa instituição especial, nós temos 3 como foram abordadas no começo do vídeo. O primeiro a ser abordado é o Banco do Brasil. O que é o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é uma sociedade anônima de capital misto que é controlada pela União, que foi considerada uma autoridade monetária, né? Atuando na emissão de moeda até mais ou menos 1986, nesse período mais ou menos. E esse privilégio foi revogado através da decisão do Conselho Monetário Nacional. E quais são as atribuições desse banco, dessa entidade? Primeiro, que ele é um agente financeiro do governo federal, que executa a sua política creditícia e financeira sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional. Outra atribuição do Banco do Brasil é que ele é um banco comercial que pode exercer atividades próprias que lhe competem. E ele também, além de ser um banco comercial e um agente financeiro do governo, ele é um banco de investimento e desenvolvimento, que financia as atividades rurais, industriais, comerciais e de serviço, e entre outros. Bom, e essa é o Banco do Brasil. Em relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, primeiro que é uma empresa pública. Isso ela é vinculada ao Ministério do Planejamento, que é o principal instrumento de médio e longo prazo de execução da política de financiamento do governo federal. E qual é o objetivo desse banco? É reequipar e fomentar empresas de interesses ao desenvolvimento do país. Empresas que tenham, vamos dizer assim, uma certa característica que pode ser de caráter benéfico ao país, no caso que ele pode investir, além de atuar como agente financeiro, pagando uma comissão chamada del credere, né? E esses agentes são responsáveis na liquidação da dívida junto ao BNDES, tá bom? E agora vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal. Em relação à Caixa Econômica Federal, ela é uma instituição financeira também pública, autônoma e que apresenta, no caso, objetivo social, no caso de investir na sociedade brasileira. Ela executa atividades que são características de bancos comuns, no caso comerciais e bancos múltiplos, né? Ela tem essa característica, a qual ela é a principal agente do SFH, que atua no financiamento por exemplo, como da casa própria. É uma das atribuições da Caixa Econômica Federal. E os recursos para o SFH são originados do FGTS, como caderneta de poupanças e fundos próprios dos agentes financeiros. E essas são as atribuições da Caixa Econômica Federal. E agora, terminamos a parte de subsistema normativo, agora vamos para o de intermediação. Esse subsistema de intermediação, ele é composto pelas instituições bancárias e não bancárias, que atuam em operações de intermediação financeiras, que são essas que estão aí: instituições financeiras bancárias, instituições financeiras não bancárias, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, instituições auxiliares e instituições não financeiras. Vamos avançar. Em relação a essas instituições
financeiras bancárias, é importante salientar que essas instituições elas são bancos comerciais, né, constituídos como sociedade anônima. No caso, elas executam operações de crédito de curto prazo, né? Ela tem essa capacidade da criação de moeda e ela tem tendência à concentração via fusões. E nós vamos abordar a classificação dessas instituições financeiras bancárias. A primeira é o banco de varejo. Esse banco de varejo ele trabalha com muitos clientes, tá bom? Tem essa característica de trabalhar com uma quantidade superior de pessoas, de clientes. E os bancos de negócios eles são voltados a grandes operações, operações com mais, vamos dizer assim, com mais corpo. E o Private Bank, que atende tanto pessoas físicas de renda que têm um patrimônio superior, no caso, um patrimônio elevado. Esse Personal Bank, que atende pessoas físicas de renda elevada, não só elevada, mas como também pequenas e médias empresas, tá bom? Esse Corporate Bank, e a atenção deles é a pessoas jurídicas de grande porte, tá bom? E essas instituições financeiras bancárias também pode-se dizer a respeito dos bancos múltiplos, né? Eles são formados com base nas atividades de 4 instituições. No caso aqui, o Banco Comercial, Banco de Investimento e Desenvolvimento, Sociedade de Crédito, Financiamento, Investimento e Sociedade de Crédito Imobiliário, tá bom? E para ser configurada como banco múltiplo, essa instituição em questão ela deve operar pelo menos em 2 carteiras mencionadas, sendo uma delas a de banco comercial ou de banco de investimento. E sua criação foi uma evolução do mercado que foi crescendo ao longo do tempo, a qual mostrava esse tipo de separação de operações que dava restrições ao setor financeiro com muitas responsabilidades em algumas IFs e déficits também em outras, tá bom? E em relação agora, vamos avançar um pouco. Vamos agora falar das instituições financeiras não bancárias. Essas instituições financeiras não bancárias, essas aqui não têm capacidade de criação de moeda. Em relação a isso, a outra, no caso bancária, ela tem sim essa capacidade de aceitar depósitos em conta de poupanças e contas correntes, o que não pode ser feito nas instituições financeiras não bancárias, tá bom? E há também diversas instituições financeiras não bancárias, e são essas aqui que serão abordadas neste momento. O primeiro, nós temos aqui o banco de investimento. Esses bancos de investimento eles são grandes municiadores do crédito de médio e longo prazo e suprem investimentos em capital fixo ou, no caso, de capital de giro. Diferentemente dos bancos comerciais, esses bancos de investimentos eles não recebem depósitos à vista. E em relação à operação ativa e à operação passiva desse banco de investimento, nós temos o crédito de médio e longo prazo, tá bom? Esse é o tipo de operação ativa. E a operação passiva, temos as CDBs e fundos de investimento. Em relação ao banco de desenvolvimento, esse banco ele se constitui em instituição pública de âmbito estadual ou, no caso, regional da União, que visa promover o desenvolvimento social e econômico da região onde este banco atua. E esse banco de desenvolvimento ele opera com recursos de fundos constitucionais, importante salientar isso, que corresponde a cerca de 3% do IR arrecadado pela União. E agora vamos falar das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, tá bom? E essas sociedades, elas se dedicam basicamente ao financiamento de bens duráveis às pessoas físicas, tá bom? E por meio deste mecanismo
que é denominado crédito direto ao consumidor, que é o CDC, operam também com crédito consignado e crédito de interveniência. E essas sociedades elas estão autorizadas a captar recursos junto ao público através de emissão de letras de câmbio. E em relação agora a essas sociedades de arrendamento mercantil, elas têm como objetivo a realização de operação de arrendamento mercantil, no caso chamado de leasing, de bens nacionais adquiridos de terceiros, que são destinados a uso de empresas arrendatárias. E nós temos 3 modalidades do leasing, que é o operacional, o financeiro e o leaseback. O operacional ele assemelha-se ao aluguel, praticado pelas próprias empresas fabricantes do bem. E o leasing financeiro é realizado por instituições de arrendamento, no caso mercantil, de terceiros. E o leaseback, no caso, quando a empresa vende um bem, imediatamente aluga como operação de leasing. Esse é o leaseback. Dado as modalidades, agora vamos falar a respeito da cooperativa de crédito. Em relação à cooperativa de crédito, é uma instituição que é voltada a oferecer crédito e prestar serviços financeiros aos seus associados, no caso com atividades e fins em comum. E não possuem finalidades lucrativas e não estão, no caso da sociedade de crédito, sujeita à lei da falência. Não estão sujeitas também, como é importante dizer, ao recolhimento compulsório. Essa cooperativa, o cliente, ao mesmo tempo, ele é associado e, por isso, tem vantagens com base nos critérios apresentados, que são as condições de taxas mais atrativas. Agora vamos falar das sociedades de crédito imobiliário, que é o SCI. E essa sociedade ela está voltada ao financiamento de operações de compra e venda de imóveis. Imobiliária já diz imóveis, né? E também aos demais serviços financeiros do setor imobiliário. E as operações passivas e ativas, primeiro a passiva as operações feitas através da poupança, através também das leis de créditos imobiliários, e as operações ativas feita através do crédito imobiliário. Essas são as instituições financeiras não bancárias. Aqui estão as referências com relação ao que foi pesquisado no material e muito obrigado pela atenção.